Eu me chamo Mayara, eu sou da Nova Produções, que é uma produtora cultural do município de Três Passos, que é no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos o estado inteiro, trabalhamos o oeste de Santa Catarina através de projetos de lei de incentivo. E há 17 anos a gente trabalha com a Orquestra de Teotônia, que é do município de Teotônia. Não pertence ao município, ela está no município de Teotônia. Nesses 17 anos a gente já fez diversos projetos culturais via lei de incentivo estadual, via lei de incentivo federal com essa orquestra. E um desses projetos é o que a gente está trazendo para vocês hoje, que é a turnê da Orquestra de Teotônia via lei federal. Tá? Ele é um projeto que ele é uma realização do governo federal com a produção cultural da Nova Produções e tem o patrocínio do Produtos de Limpeza de Dançol, Cotripal, Terra Sol Veículos, América Nutrientes, Biscoitos Klein e Geonex. Esses projetos via lei de incentivo, eles proporcionam que a gente consiga levar a cultura a diversos municípios, não só aqui no Rio Grande do Sul, né, como eu já disse ali em Santa Catarina, a gente trabalha, são projetos que estão no Brasil inteiro. E conversando, a gente também soube que vocês também têm esses tipos de projeto, então é sempre muito importante a gente valorizar a cultura. Hoje, às 17 horas, a gente vai ter o show da Orquestra de Teotônia na Praça Saldanha Marinho. Já convido todos vocês para estarem lá. E junto nesse projeto, onde a gente está levando a Orquestra de Teotônia para um show nessas cidades, cada cidade ela está recebendo uma oficina, na verdade é mais um bate-papo com o João, que é instrumentista da orquestra, que ele vai conversar com vocês, ele vai contar um pouco da trajetória da Orquestra de Teotônia, como é formada a orquestra deles, para que vocês vejam a importância da música na vida das pessoas, aonde conseguem chegar. Então eu vou passar para o João para ele conversar com vocês. Vocês podem fazer perguntas, certo? Bom pessoal, bom dia. Bom dia. Tá, eu sou o João, tá? Eu toco na Orquestra de Teotônia desde 2019, eu entrei bem novo na Orquestra de Teotônia. Eu toco trombone, eu não sei se vocês têm aula de metais aqui, trombone, trompete. É? Tá. Enfim, hoje eu vou estar apresentando para vocês sobre a Orquestra de Teotônia. Esse ano a gente está fazendo 40 anos de história e eu vou começar falando para vocês um pouquinho sobre como é que isso tudo surgiu, tá? Porque é bem diferente do que é hoje. A gente, para quem não sabe, o Teotônia é um município lá do Vale do Taquari, fica umas 3 horas daqui. E na década de 80, Teotônia não era Teotônia, ela pertencia a outra cidade. Tá? Então houve um movimento de emancipação, isso é quando uma cidade se desvincula da outra. Por exemplo, tipo Santa Maria pertencesse a outra cidade aqui na região e depois virasse independente. Enfim, teve esse movimento de emancipação de Teotônia, ela virou uma cidade independente lá nos anos 80, no finalzinho da ditadura, e com isso foi criada a Banda Municipal de Teotônia, que não tinha nada a ver com o que é a orquestra hoje em dia. Vocês podem ver ali que tipo, os sopros mantém, mas enfim, não tinha vocais, não era a estrutura que a gente tem hoje em dia, era uma banda de marcha, né, basicamente. O repertório era muito militar, hein, porque estava saindo do militarismo, né, então tinha muitos dobrados, essas coisas assim, e muito repertório alemão, porque na nossa região é uma região intensamente colonizada por alemães, então polcas, né, aquela questão da bandinha em si, que o sopro carrega muito, né. Ali a gente tem basicamente sopros, né, saxofones, trombones, tuba e alguma coisa de caixa, marcha, enfim, foi mais ou menos assim. Os 3 primeiros anos da orquestra foram com um maestro diferente. A gente tem hoje em dia, há quase 40 anos, o Astor, que é esse cara aqui, sobre a regência da orquestra. Tá? O Astor ele foi membro fundador da orquestra, ele tocava trombone. Só que o primeiro maestro ele resolveu sair, uns 3 anos depois da orquestra começar, e foi convidado o Astor para assumir, né?
Enfim, ele fez renovação na orquestra em Teutônia naquela época. Teutônia sempre teve uma cultura muito forte, tem tipo um núcleo cultural muito forte. Tipo o projeto que vocês têm aqui, só que na prefeitura mesmo, sabe? E muitos desses músicos que vocês veem aqui, alguns vários que estão ali hoje, eles surgiram a partir desses projetos. Então, eles estão na Orquestra de Teutônia até hoje, eles são músicos profissionais, hoje em dia eles ganham dinheiro com isso e vivem a vida assim. E o Astor, ele foi o grande mentor disso tudo, né? Então, a partir, isso já estou falando, tipo, anos 90. Tá? A partir dos anos 90, a orquestra vai começar a parar de tocar aquelas músicas que eles tocavam antigamente, tipo dobrados, polcas, vai começar a tocar música de orquestra mesmo, sabe? Naquela época, eles pensaram em criar não uma orquestra sinfônica com violino. Vocês têm aula de violino aqui? Professora de violino, tá? Então, a Orquestra de Teutônia ela não é uma orquestra que tem violinos, tem flautas. Não, ela é uma big band. Big band é um tipo de orquestra que surgiu nos anos 30, nos Estados Unidos, 30, anos 20 por aí, que é uma orquestra só de sopros. Sopros, no caso, metais e os saxofones. Depois eu vou falando mais um pouco sobre isso daí. Enfim, nos anos 90, a orquestra vai começar a ganhar mais notoriedade. Né? Nessa época, a gente não, porque eu nem era nascido. Né? A orquestra vai ser convidada para tocar muito na Serra Gaúcha. Eles vão fazer uma parceria com um hotel lá da Londra, chama-se. Quem está mais ligado sabe que naquela região é uma região muito rica, né? Então, a partir daí a orquestra vai começar a ganhar dinheiro, obviamente, mas a questão profissional vai começar a pesar mais. Então, os arranjos vão começar a se tornar mais difíceis, a questão da cobrança do maestro vai começar, vai ser tratado como algo profissional mesmo, né? E a orquestra vai começar a fazer uma coisa que naquela época diferenciava a orquestra. Hoje em dia já tem muitas orquestras que fazem isso no Brasil, mas a Orquestra de Teutônia foi basicamente a que começou com isso, que são as questões das coreografias junto das músicas. Né? A maior parte das pessoas pensa em orquestra, pensa uma orquestra sentadinha, paradinha. A Orquestra de Teutônia nessa época a proposta era fazer música popular de qualidade e fazer um espetáculo, dançar, fazer 3 mil coisas no palco. Aqui, vocês estão vendo duas fotos, tá? A foto da direita é do segundo CD da Orquestra de Teutônia. Isso foi gravado em meados dos anos 90, o primeiro também foi gravado nessa época. Era só repertório instrumental, cara, porque não tinha vocal. Era o Big Band sem vocal. E isso aqui, o que acontece? Em 1997, a Orquestra de Teutônia foi convidada para ir para a Alemanha, participar de um prêmio chamado Festival de Grima. A orquestra se consagrou campeã desse prêmio, na categoria Orquestra Estrangeira. E ali tem uma foto do Astor segurando o troféu. Naquela época isso foi um máximo, assim, porque uma orquestra vindo do sul do Brasil, e ainda mais um município pequeniníssimo assim, como é a Teutônia, alcançar proporções assim, internacionais, prêmios, enfim. Isso também ajudou muito a orquestra a alavancar o nome. Nos anos 2000, a Orquestra de Teutônia fez um trabalho. Vocês com certeza não devem conhecer Ray Conniff, talvez o maestro, os professores conheçam. O Ray Conniff ele era um maestro americano com uma peculiaridade. Assim, ele incorporou, ele tinha vocal na orquestra dele, só que os vocais eles não cantavam letras, eles cantavam sílabas. Tipo, as mulheres elas cantavam junto com os trompetes e os homens cantavam junto com os trombones. Eles cantavam sabe? Eles não cantavam a letra da música, eles cantavam sílabas junto com os trompetes. Isso fez, ele que criou essa parada. E no ano de 2002 o Ray Conniff morreu. Ele era um maestro que vinha muito para o Brasil, veio inclusive para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E a orquestra sempre foi muito influenciada pelo Ray Conniff. A gente tem muito repertório nesse sentido.
sentido. E a orquestra decidiu então fazer um tributo ao Ray Conniff. Então foi gravado isso daí, e daí que começou a ser incorporado os vocais da Orquestra de Teutônia. Então, primeiramente, para esse repertório, mais como eu falei para vocês, tipo, cantar com sílabas, né? E depois, tem, esse aqui é o CD do tributo. Depois tem esse show ali na direita. Esse show foi a gravação do primeiro DVD da orquestra. Isso foi em 2008, 25 anos da Orquestra de Teutônia. Foi com o Renato Borghetti. Vocês sabem quem é o Renato Borghetti? Todo mundo sabe? Ele é um cara, ele toca acordeon, né? Gaita. E ele é talvez o maior expoente nesse sentido, no nome, no estado. Enfim, a orquestra fez esse DVD ao vivo em Teutônia, em comemoração ao aniversário. Então, ali tinha todos os sucessos da orquestra até aquela época. Tinha coisa do Ray Conniff, tinha, né? E foi gravado todos os sucessos do Renato Borghetti com a orquestra. Então, Quilômetro 11, todas essas coisas assim, né? A orquestra fez várias parcerias com ele, com o Luiz Marenco também, com outros caras do nativismo gaúcho. Então aqui eu botei as turnês na Alemanha, tá? A gente já fez 3 turnês na Alemanha. E eu acho que é importante ressaltar, assim, eu até estava conversando com a Mayara antes ali, o quanto a música, ela tem condições de te levar a lugares inimagináveis, sabe? Eu comecei na música, eu tinha 6 anos de idade. Eu fui ano passado para a Alemanha, entendeu? Então eu jamais pensaria que eu iria para a Alemanha, que eu viveria disso. Hoje em dia eu vivo disso. Hoje em dia eu ganhei um prêmio na Alemanha, né? Como aqui, vocês podem ver, a gente foi em 97, no ano 2000, também para o mesmo festival, eles ganharam de novo. E daí o festival Canção de Lá. E eles nos chamaram ano passado para a gente ir para lá. A gente foi novamente, competiu com orquestras de todo mundo, da França, do Japão, enfim, da Eslováquia, tinha de vários países. E nos consagramos campeão novamente, né? Ali está a foto do ano passado, já bastante diferente, né? Enfim, só para vocês tocarem assim, sabe? E, tipo, realmente vale a pena seguir nesse universo. Continuando, no ano de 2013, a Orquestra de Teutônia ela fez uma outra parada. Foi o DVD de rock and roll e outras batidas. Esse era o nome do DVD. Então, aí a gente pegou toda a história do rock and roll desde os anos 50 até meados dos anos 90. Então, tem coisa bem aquele rock and roll quase jazz, assim, nos anos 50, até Paralamas do Sucesso, sabe? Que é uma coisa totalmente diferente. Enfim, isso tudo com coreografia. Se vocês forem no YouTube da Orquestra de Teutônia, vocês vão ver todas essas coisas. Enfim. E daí eu vou estar falando para vocês como é que funciona a nossa orquestra. Tá? Como eu disse, é uma big band. Então, uma big band, normalmente, ela não tem vocal. Tá? Nas orquestras americanas não se tem vocal, ele vem espontaneamente só com uma participação. E se tem, tipo só um vocal. Né? Vocês conhecem o Frank Sinatra? Já ouviram falar? Então, esses grandes expoentes da música do século XX, Frank Sinatra, todos eles nasceram junto à Big Band. Eles eram os crooners das Big Bands, eles eram os cantores únicos, assim. Então, mas não era essa proposta que a gente tinha de coral mesmo, de vocal. Né? Então, assim, a gente tem naipes de saxofone. Vocês têm aula de saxofone aqui? Tem também? É contigo? Não? Tá, mas eu vou estar falando um pouquinho. Nós temos 5 saxofones, depois eu vou falar sobre os saxofones. A gente tem 4 trombones, 3 trompetes. Nós já tivemos 4 trompetes, mas hoje em dia a gente optou por ter só 3. A gente tem a cozinha, que vocês têm aula aqui, tem vários instrumentos da cozinha aqui. E a gente tem 4 cantores. Tá? Então eu vou estar falando para vocês e dando uns exemplos práticos com vídeos da orquestra
para vocês estarem entendendo um pouquinho o que a gente trabalha, esses instrumentos e quais as possibilidades que a gente consegue fazer. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar apresentando esses slides aqui, eu vou botar os vídeos e daí eu falo para vocês. Ó, na Orquestra Teutônia a gente tem, como eu disse, a gente tem 5 saxofones. Vocês sabem o nome de cada um desses saxofones? Vocês se arriscam a dizer? Nenhum deles. Ninguém sabe? Alto. Soprano a gente não tem mais. A gente já teve. A gente tinha 6 saxofones antigamente, daí tinha um soprano. Mas hoje em dia a gente é padrão Big Band, porque a Big Band não tem soprano, eventualmente só. A gente tem 2 altos, aqui está o primeiro alto, o segundo. A gente tem 2 tenores, né, o primeiro, o segundo, e tem um barítono também, que é um sax bem comum, assim, não se vê muito. Ele faz uma voz de baixo, né? Ele tem um som bem grave. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho do que... Qual é o meu instrumento, João? O meu instrumento é trombone. Depois é mais incomum ainda. É mais difícil. Vou estar mostrando para vocês um pouquinho aqui do que os saxofones fazem na Orquestra Teutônia. O naipe ele Esse é o nosso maestro. mostrará agora uma melodia em uníssono, onde os 5 saxofones tocarão as mesmas notas e a mesma divisão. Trata-se da introdução de Hino Mood, um tema lá da era do swing, da grande Big Band de Glenn Miller. Tá, você sabe como é que se produz o som no saxofone? Super. Não, mas a gente tem uma paleta, né? Tipo, é que o saxofone ele é um instrumento difícil de tu descrever exatamente o que ele é. Numa Big Band a gente diz que ele é do naipe das palhetas, mas numa orquestra convencional, assim, quem toca em palheta a gente diria que é madeira, né? O problema do saxofone é que ele é um instrumento híbrido, né? Então ele surgiu até em uma orquestração sinfônica, ele não está nos manuais, nos últimos manuais de orquestra, então tu não vê isso embutido. Assim, por exemplo, vocês conhecem a OSPA, a Orquestra de Porto Alegre não tem, eles têm os saxofonistas deles, mas eles não têm no show comum deles saxofone. Então é difícil dizer assim, o que é exatamente saxofone. A gente descreve como palheta, tá? E daí, enfim, cada saxofone vai ter essa palheta, né? Quanto mais grave o saxofone, maior é a palheta, mais ar. Enfim, a gente vai ter também na Orquestra de Teutônia. Cada um leva sempre para o seu assadinho. Não, assim, os metais eles se dividem em 2 grupos, né? Dois naipes, subnaipes. Como os saxofones, a gente tem as vozes, né? A gente tem o alto, nós temos o tenor, nós temos o barítono. Na orquestra a gente vai ter os metais, os trompetes, que eu vou estar falando primeiro, que é um instrumento, numa Big Band, o instrumento que sempre mais vai aparecer vai ser o trompete, principalmente o primeiro trompete. É o instrumento que vai trabalhar lá em cima, nas regiões mais agudas. A gente até brinca e diz que são os coqueiros, porque realmente fica muito acima da pauta, assim, sabe?
enfim. E cara, se tu tem um primeiro trompetista numa Big Band que não é bom, o negócio, a Big Band tende a não ser boa. Porque o líder, assim como numa orquestra sinfônica, o líder é o Spala. E eu poderia dizer que o Spala de uma Big Band é o primeiro trompete. Ele é o cara que tem que dar a nota. Enfim, é sempre que vai aparecer mais. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho sobre o som do trompete. Só outra coisa. Qualquer o que é. Sim, vai estar hoje à noite ali. Não fiz hoje, vou ter que. Não está passando de noite. Eu queria assistir Ele é até meio parente de mim, tem mesmo sobre nada. Mas são parentes? mais ou menos. Mas estamos ali. Tudo bom, Vocês sabem como é que se produz o som no trompete? Nos metais? Não é só a soprano. Alguém sabe? Risca? O professor tá lá, ó. Não sabem, não arriscam dizer como é que se produz o som do trompete, do trombone, do tuba. Se tu só soprar o vocal não vai sair som. Vai sair, assim, não sai nada. Pode colocar um compressor que não vai funcionar. Aquele vocal ali ele é diferente da palheta, né? O vocal ele é tipo um funil. Dá pra dizer que é um funil, né? Tem que vibrar os lábios, né? Tem que fazer assim, se tu não fizer isso, não sai som. Mas é lógico, né? O som, com as curvas que o instrumento tem, ele não aparece, porque são bonitos, né? Senão vai ficar horripilante, né? Imagina tu ficar tocando assim. Tá, então a gente também tem os trombones, tá? Que daí esse é o naipe que eu gosto mesmo, que é o meu naipe. Que eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do som mesmo. Só atente isso aqui, ó, saca? Vocês estão vendo, tem uma diferença entre os 4 trombones? Vocês não notam diferença alguma? Eu noto, um gigante. Tudo igual. Os 3 de lá, são trombones tenores. Numa Big Band americana, a gente não teria trombones, tipo, a gente teria os canela seca, canela fina. Não tem esse recurso de rotor. Rotor é umas curvas a mais, ali que tu aperta uma chavezinha, e daí a afinação do instrumento cai, tu consegue as notas mais graves, o som. Enfim, o calibre é maior também. Mas a gente optou por ter trombones assim, por causa que ele tem mais potência, tem mais tudo. E a gente tem o trombone baixo. Lembra que eu falei antes do barítono, sax barítono? O que o trombone baixo faz é muito parecido com o que o barítono faz. O que o baixo elétrico, o contrabaixo acústico faria também. São umas vozes mais de apoio. Muitas vezes o barítono e o trombone baixo não vão estar trabalhando junto. Esse foi um projeto que a gente fez durante a pandemia, tá? Eles não vão estar trabalhando comigo ali, enfim, eles vão estar tocando sozinhos, partes sozinhas e tal. Que eu vou estar mostrando para vocês como é que fica o som do trombone. Isso aqui é uma música dos anos 70 chamada Celebration.
Tipo, nos metais, como eu expliquei antes, nos saxofones ali, a gente tem a questão dos timbres, né? Então, o trompete, vamos dizer, é o mais agudo. Depois vem a trompa, que a gente não tem aqui. Em orquestras sinfônicas, vocês têm aula de trompa também? Aqui não. Depois da trompa vem o trombone. E mais grave que isso, ainda a gente tem a tuba, que não tem mais, que tinha no começo. Que também, a tuba ela tem a mesma voz que o trombone baixo. São instrumentos muito parecidos nesse sentido. Que é a questão dos metais. Esses temas todos que vocês escutaram são temas populares, tá? Vocês conheciam já algum deles? Sim. O último é Can't Take My Eyes Off You. Quem for no show hoje de noite, a gente vai estar tocando esse último tema. Tá. A gente tem daí o que eu falei antes da cozinha. Alguém tem aula de instrumentos da cozinha aqui? Eles chamam de percussão. Sim. Tá, vocês tocam percussão mesmo? Sim, sim. Mas baixo, guitarra tem também? Não é toda a cozinha, é só Tá. a parte da percussão mesmo. Tá, entendi. Então não é... Tá. Aqui a cozinha da orquestra ela se divide em duas, tá? É a seção harmônica, que é a questão de baixo elétrico. Numa big band tradicional, antigona, assim, tu não tem baixo elétrico, tá? Tem um baixo, sabe aquele baixo grandão, as cordas violino sempre tem um baixo gigantesco. Aqui nos anos 30 não existia baixo elétrico, não tinha como ter amplificadores, assim. Então eles usavam o contrabaixo acústico, dedilhando e tal. Mas depois isso caiu fora e a gente opta por ter o baixo elétrico mesmo. Tem-se a guitarra também, numa big band. E uma big band, a guitarra não é aquela pauleira. Tem uma banda de rock, assim, a guitarra, até o nosso guitarrista assim, sempre brinca que o que menos aparece é a guitarra, sabe? Que é mais um instrumento que fica conduzindo, né? E tem também o piano. A gente tem piano elétrico. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a sessão harmônica, eles vão estar tocando um rock, Don't Stop Believing. Vocês sabem qual Eu sei que não sabe. Não, esses instrumentos, eles são instrumentos que eles sempre ficam, vamos dizer assim, na dianteira. São instrumentos que eles vão dar a perfumaria da orquestra. Então, vão trabalhar muito com a harmonia, no caso acordes, enfim. A gente tem uma bateria. Essa bateria tem 1001 coisas que dá para se fazer. Quem é mais percussionista para ligar, você trabalha com baquete normal, você trabalha com vassourinha, né? A gente tem também mais 2 percussionistas. Eu ressalto assim, que normalmente numa orquestra, hoje em dia, principalmente, tem-se um preconceito assim, com
percussionista. As pessoas não querem mais ser percussionista, eu acho que talvez até mais que trombone. Normalmente quem quer tocar percussão quer tocar bateria, né? não quer instrumento, mas é importantíssimo, sim, eu sou arranjador também, e do ponto de vista assim, de arranjo, cara, se tu tem uma percussão legalzinha tocada, tu melhora muito. A gente tem, no caso, a questão da percussão leve ali, rec, tudo. E a gente tem tímpanos também na orquestra. Sabe o que são tímpanos? Sim, nós ainda não. Tá. É aqueles... bateria Isso aí. eles conhecem. Esses tímpanos a gente tem há muito tempo na orquestra. Eles foram comprados com verba pública. Isso, cara, isso dá... O efeito que o tímpano dá, umas explosões, sabe? É uma coisa extraordinária. Quem for ver hoje vai ver. Eu vou mostrar aqui um pouquinho dos ritmos que a gente faz, tá? Isso é baião. Quem sabe esse? Isso é bolero. Esse é um mambo. Vocês estão ligados, né? Essa é a samba. Enfim, isso são algumas possibilidades de ritmos que a gente faz na orquestra teutônica. Tá? E daí eu falei para vocês que a gente tinha vocais, né? E eu também falei que os nossos vocais eles não só cantam. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui aquela questão que eu falei antes de cantar as sílabas e também da questão de cantar a letra. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Ó, deixa eu só explicar uma coisa. Eu sei. A gente tem as alturas, as nossas vozes elas são diferentes, né? Então, muitos de vocês ainda não têm tipo a voz formada essencialmente, mas na orquestra, por exemplo, a minha voz, eu estou gritando hoje, mas a minha voz mesmo para cantar é barítono. A gente tem na orquestra de Teutônia, a gente tem a soprano, que é a mulher, né, que consegue pegar a região mais aguda, né? No caso é a Diana, bem da direita. Nós temos uma contralto, que das mulheres é a voz mais grave. A gente tem o tenor, que é o Alexandre. E a gente tem o barítono, que é o Marlon. Lembra que eu falei antes daquela questão, eu falei do Frank Sinatra antes? Perguntei se vocês sabiam quem ele é. Então, numa Big Band sempre tem o crooner, né? O nosso crooner é o Marlon, que é o grandão. A questão é que ele sempre é um cara que tem muitos solos, né? Por que isso acontece? Porque como barítono, ele consegue fazer normalmente uma oitava abaixo do que a soprano faz. Então isso dá um leque de possibilidades maior do que, por exemplo, o tenor faria, do que a contralto, enfim, também tem. Mas o Marlon é o nosso E agora eu vou mostrar para vocês aquela questão que eu falei antes ali das vozes cantando sílabas.
você o nome dessa música? Essas sílabas que eles estão cantando, eles cantam junto com os instrumentos. Então isso que é o refrão da música. As mulheres cantando com os trompetes, sax alto e os trombones com os homens, né? E o sax tenor baile. Essa turnê, ela engloba Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Há 2 semanas atrás nós estávamos em Chapecó e Xaxim. Nós temos dentro da nossa produtora, a gente tem um captador de recursos. Nosso captador de recursos é o dono da produtora, né? Então ele tem parceria, tanto para projetos lei estadual só no Rio Grande do Sul, então, né, mas federal com algumas empresas de Santa Catarina, como aqui é o caso da Geonex e da Toyota TerraSol, que também tem aqui no Rio Grande do Sul. A América Nutrientes também é de Santa Catarina. Então a gente tem um captador de recursos dentro da produtora que ele faz basicamente isso. A função dele é ir atrás dos patrocinadores. Então ele está sempre viajando, sempre na estrada, sempre visitando, né? O Astor, que é o maestro da orquestra, ele é uma pessoa que tem muitos contatos também, então ele sempre está abrindo várias portas para o nosso captador conseguir essas empresas, né? Mas é a parte mais difícil do projeto cultural, né? Todo o projeto cultural. Hoje em dia é muito difícil aprovar projetos também, né? A gente está com um conselho de cultura um pouco exigente, assim, então está um pouco mais difícil. Mas a pior parte do projeto cultural é, de fato, a captação de recursos, né? Então, na verdade, tu ter uma pessoa só para isso, um captador que vai se focar só nisso, eu acho que é imprescindível dentro dos projetos culturais, porque é uma pessoa que, é como eu digo, assim, nós temos ali o Astor, que é maestro da orquestra, que conhece várias pessoas ali da região de Lajeado, que vai indicando empresas, tem que ter caminhos para chegar até lá. É o complicado. Não é nada diferente daqui. A orquestra ela não se mantém só com isso, né? A gente é contratado particular também. Então, tipo, nós temos um show que a gente é contratado, por exemplo, em alguns clubes em Porto Alegre, um contrato que é de baile mesmo, a orquestra toca baile, toca jazz, toca essas coisas, tudo dançante, né? Por exemplo, essa semana, 2 dias atrás, a gente teve um show que foi o Sicredi que nos contratou. Não tem nada a ver com o projeto cultural, era uma questão de parceria com eles, daí no caso eles não estavam juntos, né? Mas só para vocês verem como é que dá para alternar nessa questão. Eu vou botar então toda a orquestra tocando agora. Eu vou botar, vai ser o Garota de Ipanema em Masquinado. Tá? O Garota de Ipanema ele vai ser instrumental e o Masquinado depois vai entrar os vocais. Daí vocês dão uma olhada também nessa questão das coreografias, enfim, que a orquestra faz. Tá?
Charles foi o primeiro. Enfim, tem outros arranjos por fora também, mas na parte eu gosto muito. Eu queria perguntar onde que foi essas gravações? Foi em Teutônia. Deu Tony? No clube que a gente tem lá. Foi durante a pandemia. Até vocês talvez viram, tinha gente de máscara. E naquela época, foi em 2021, né? Esse foi 2021, ele também foi um projeto via lei de incentivo que a gente fez, né? Quando veio a pandemia, tudo parou, né? A gente teve, tanto como produtora como os artistas, a gente teve que buscar outros formatos de trabalho, né? E um deles foram projetos que a gente fez no formato digital, né? A gente teve diversos projetos nesse formato digital e um deles foi a oficina digital da Orquestra de Teutônia. Essa oficina, ela está disponível no YouTube da Nova Produções, vocês podem acessar lá. Ela é essa oficina do João de forma mais abrangente, né? Ela conta em mais detalhes a história da orquestra. Ela é dividida em episódios, se não me engano são 10 episódios, né? O primeiro episódio tem as falas do primeiro maestro da orquestra, um depoimento de como tudo começou, né? Então vocês podem acessar lá. Assistir completinho, né? Se vocês gostaram, né? Para mostrar para os outros colegas de vocês que não puderam estar aqui, né? João, tu estava comentando antes que tu é de cidade vizinha, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa composição do pessoal, assim, da onde eles vêm, como é que se formou o grupo, né? Quem é que puxou essa turma para se reunir e transformar numa associação? A questão assim, hoje em dia a gente tem um problema, né, musical, coisa com alguns instrumentos, questão de material humano, assim, de pessoas, né. Então, trombones é um instrumento dificílimo de tu achar quem toca profissionalmente assim e ainda queira aceitar, porque normalmente quem já toca profissionalmente já toca em todos os lugares, né, tem agenda fechada. Então, por exemplo, no princípio, a Teutônia supria todas as necessidades da orquestra. O núcleo de cultura conseguia suprir. Só que, de uns 15 anos para cá, isso não foi mais possível. A orquestra teve que buscar em outras cidades, né? Então, tem gente, o trombonista baixo ali, o fortão, ele é da Serra, por exemplo. Eu sou de Lajeado, que fica 20 minutos de Teutônia. Tem gente de Estrela, que também fica 20 minutos de Teutônia. Hoje em dia tem gente basicamente quase todo o Rio Grande do Sul. Só não daqui, desses extremos, Santa Maria, Pelotas, daí não tem condição, é muito longe. Mas enfim, é mais ou menos assim. Vocês foram formando o grupo conforme a necessidade da própria orquestra, então, é isso? Vão buscar pessoas. Existe uma preocupação com formação de novos músicos? Sim, Teutônia tem isso. Na verdade, toda a região do Vale do Taquari, assim, o Vale do Taquari é muito forte nesse sentido. Eu diria que Teutônia, Estrela e Lajeado são municípios assim, que formam muitos músicos. Né? São municípios que têm muito enraizado a questão do sopro, como eu disse antes, por causa das bandinhas, por causa de tudo aquilo. Só que o problema é que tu tem isso enraizado, mas tu não tem a música em orquestra enraizada. Tem muitos trombonistas na região, mas eles querem tocar o bailão, né? Querem esse tipo de coisa. Então, isso pesa, assim, muitas vezes. Só que, por isso que a gente acaba tendo que, né, pegar de vários municípios. Enfim, o pianista que está ali, naquela gravação, ele não está mais agora, está morando nos Estados Unidos. Ele também era da Serra, não era das nossas cidades. Então, só para vocês terem noção, assim, é uma agulha no palheiro, né? Mas a associação em si, ela não trabalha para a formação de músicos, digamos assim. Ela não tem. Não é que nem nós aqui que trabalhamos. Já pronto. Porque não tem como. Até você formar. Desculpa, mas até você ter um músico com essa qualidade aí, precisa tempo. Precisa muito tempo. Não é assim, em 1 ano, 2 anos que você consegue os músicos com essa qualidade que tem ali. Então nós tentamos se buscar em lugares mais próximos possíveis, e aí é o músico que pronto, chega ali, vai ensaiar, vai tocar. Não tem problema de ler partitura. Exatamente, já está pronto. É só tocar. Então, claro, é difícil. E é isso que você falou, não é só lá, em outras regiões também
tem muitos músicos que não querem sair daquela situação que eles estão confortáveis. Por exemplo, eu estou trabalhando com vocês, no momento que trabalha um repertório mais elaborado, ele não vai querer, muitas vezes não quer estudar. E aí acaba ficando lá trabalhando, e aí fica carente exatamente um trabalho mais elaborado, né, mais vivo, assim, mais próximo, inclusive, de uma perfeição, como se diz, né, comparando com orquestras do mundo inteiro. Tanto assim que vocês ganharam vários prêmios. Então, por aí mostra a qualidade das pessoas, dos componentes acho que pensando assim, eu diria que essa questão do bailão, né, eu acho que o mais difícil sempre vale mais a pena, né? Eu faço assim uma analogia, tipo, esses músicos todos que eu disse da minha região lá, principalmente de metais, que escolhem porque o mais fácil, né? Que é entrar numa banda de baile, tocar todo final de semana, ganhar uma merreca, que não ganha muito, né? Eles nunca foram para a Alemanha. A Orquestra de Teutônia foi para a Alemanha, ganhou prêmios, sabe? Ou as oportunidades que tu te esforçando mais e tu investindo, né? Tu consegue. Agora, a orquestra é uma orquestra que já tocou em São Paulo, já tocou no Rio de Janeiro, já tocou. Ano passado nós estávamos no Paraná tocando, sabe? Então, vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Viu? A deixa dele, ó. Recadinho dado, copia, cola e leva para a vida inteira. Eu vou aproveitar essa deixa. Eu prestei atenção num detalhe, não sei se vocês prestaram atenção e levaram isso para o coração. Vocês viram que tem um músico da Orquestra de Teutônia que já foi aluno do professor de vocês? Então, ele começou como aluno do professor de vocês, hoje ele toca numa orquestra profissional, numa orquestra que está viajando o Brasil inteiro, numa orquestra que já viajou para o exterior, ganhando prêmios no exterior. Vocês estão tendo essa mesma oportunidade. Entende? Se ele conseguiu chegar lá tendo a mesma base que vocês estão tendo, então aproveitem isso, né? Se agarrem a isso. A história de vocês pode estar começando aqui. Então levem essa informação para o coraçãozinho de vocês e quem realmente deseja isso, quer isso, tá o João aqui trazendo para vocês que a oportunidade existe. Nós temos, só para endossar o que tu está falando, nós temos a Geni, levanta a mãozinha aí, Geni. É fruto do nosso trabalho aqui, começou conosco, hoje está na universidade se profissionalizando em viola. Então, é um exemplo do que a gente tem outros exemplos aí, né? O Felipe também, ele está ali, né? Então, assim, a gente fica muito feliz porque, de fato, a gente sabe que tem como viver também da música, da arte, da cultura, porque a gente não trabalha só com música aqui, né? Mas como nós estamos no mundo, no universo da música, aqui a turma, é importante a gente pensar como a gente vai levar isso para o futuro, de que forma a gente pensa a música fazendo parte das nossas vidas, porque música, desde o nosso ventre materno, lá quando a gente está na barriguinha da mãe, a gente está ouvindo sons. E a gente começa por aí se identificar com as coisas, com os lugares, com as pessoas. E é importantíssimo para a nossa vida ter esse olhar, né? Eu quero chegar, se é isso que eu quero, o que eu vou investir? De que forma eu vou investir? O meu conhecimento, o meu tempo, né? Aquilo que eu pretendo fazer. Tem professores maravilhosos, né? O professor Amy sabe disso, eu digo que eu amo ele sabe isso. A filha dele está de prova aqui, né? Pela forma como ele conduz essa área, que ele podia estar muito bem no conforto da casa dele, né? Descansando, fazendo o que ele queria, porque ele já se aposentou. Só que ele é daqueles que gosta de pôr a mão na massa, né? Então, está aí junto com a Borizada, faz um trabalho belíssimo com essa orquestra que está começando, que pós-pandemia a gente teve que recomeçar tudo de novo, vocês sabem como é que é um trabalho com música, e que a Borizada está aí. Tem os cotocos chegando aí, né? Os pequenininhos também chegando, e que um dia serão também grandes músicos, eu acredito nisso. Tem mais gente ali da universidade, agora estou achando as pessoas, quase chegou ali, mas é muito legal, né? De a gente poder estar vendo esse resultado já. Nós também queremos convidar vocês, né? Aproveitar para vocês olharem nosso YouTube. Nós acabamos de fazer um espetáculo Brasil
galgando o próximo para o ano que vem já com o Lei Rouanet também. Então, assim, também temos os mesmos problemas que vocês, copia, cola, a gente passa pela mesma situação também. E queremos agradecer o carinho de vocês, de terem vindo, disponibilizado o tempo de vocês também para estar aqui conosco, trazendo um pouquinho da experiência de vocês, mostrando que é possível sim a gente viver de música, viver da arte, e é possível sim a gente fazer um belo trabalho, né? Então, parabéns para vocês pelos resultados, pelos prêmios, também ao pessoal que acompanha vocês nessa captação. Isso já virou uma parceria, dá para perceber, 17 anos, né? A gente está com produtora cultural faz um ano, então essas coisas são importantes, a gente alinhar bastante o pensamento, a forma de trabalho tem que ser coesa. Então, vocês estão de parabéns, assim, obrigado por estarem aqui e sucesso na carreira de vocês, de músicos lá, do grupo todo, leva um abraço nosso também para eles e um carinho, assim, que a gente recebe vocês aqui também. Uma questão, a última ida da orquestra para a Alemanha, ela também foi via lei de incentivo estadual. Foi o primeiro projeto em todos esses anos de lei de incentivo estadual, foi o primeiro projeto que saiu do Rio Grande do Sul, né? Os projetos de lei de incentivo, eles são feitos para cá, para nós, do nosso estado. Ele foi o primeiro projeto em todos esses anos de lei de incentivo que saiu daqui. Entende? A nossa cultura do estado, ela valoriza muito a orquestra, as orquestras. Entende? Então, para a gente ter conseguido, além de ser o primeiro projeto a sair do Rio Grande do Sul, a gente saiu do Brasil, né? Então, a gente conseguiu levar também via lei de incentivo. Uma perguntinha, você falou lá no início que você consegue manter a orquestra com os salários, com tudo certinho para todos os músicos, e vocês vivem disso. Hoje em dia a orquestra não tem mais salário. Tá. Hoje em dia é cachê. Por cachê. Por temporada, por concerto, por apresentação. Tá. Não, na verdade, o que muitos, assim, como eu disse, na nossa região lá é uma região rica musicalmente. Então a gente tem muitas orquestras, a mais conhecida logicamente é a Orquestra Teutônia, mas muitos, tipo, eu dou aulas, né? Cara, eu diria que hoje em dia tu viver da música é tu fazer de tudo, né? Tem que ser versátil. Sempre foi. Senão tu não sobrevive, mas... Algumas gerações, já falando por experiência. Mas não tem mesmo, não tem como pensar assim, eu vou só tocar tambor, não dá. Mas hoje em dia é por cachê mesmo. Era salário na época que a prefeitura... Sim, na época que pertencia à prefeitura. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada.